Eu tô. Eu estou aqui, iniciando a gravação. E aí, Beleza? tudo bem você? Tudo bom também. Como é que foi de Natal aí? Tudo tranquilo? Boa, boa pergunta. E vocês aí, tudo tranquilo, cara? Tudo em paz? Normal, tranquilo, de sempre, né? Com menos pessoas, né? Mas É, né? mais reduzido, né? Mais contido, né? Mas foi normal, foi de boa. Também foi legal. Ah, beleza. Então vamos lá, então, Nilton. Mais um episódio aí de Contatos Insólitos, episódio número 17. E o tema de hoje é Amor e Cooperação, a fórmula para civilizações duradouras. Então vamos tentar explicar para as pessoas aí o que que é, mas de onde veio essa ideia, né? E aí a gente começa a partir daí a deslanchar e ver se a gente consegue fazer essas conexões Boa, de improviso, né? Como sempre. vamos sempre. É, cara, na verdade assim, né? Tudo começou assim, compartilhou um vídeo, né? Comigo, né, cara? Aí eu assisti esse vídeo aí e me deu uma inspiração para inventar aqui essa conversa, né, cara? Mas eu acho que é legal porque isso faz um link, na verdade, com o episódio anterior, o episódio 16, né? Que foi o Natal e o OVNI de Belém. Quando no final a gente estava mencionando, né? Se pudesse haver resumir a mensagem de Jesus em uma única palavra, né? O que me restava, né, na minha mente vinha a palavra amor, né? Ah, E é uma coisa que também associava com a Missão Ramo do Brasil, que se a gente pudesse, né, finalizar com uma palavra só, né? Assim, resumir seria também a mesma palavra amor, né? E é legal que também você me ajudou a fazer umas associações, né, da palavra rama, né, com amor, né, que seria o inverso da palavra amar. Enfim, terminou aí o papo, né? E aí eu isso. acho que é interessante agora a gente emendar, então, com essa ideia, né, linkando, fazer esse link com esse vídeo aí, né, do Antônio Donato Nobre, né, que é um pesquisador do INPE aí, e ele é também ativista ambiental, né? Isso. E sobre o que ele estava falando nesse vídeo, né, cara? Que é justamente sobre esse aspecto de como o amor parece ser, o que ele chamou de amor incondicional, né? A gente poderia, eu prefiro chamar isso de amor transcendental, uma coisa que eu inclusive abordo também num dos capítulos do meu livro, né? Pelo menos eu entendo dessa maneira, né? Mas tudo bem, não invalida em nada aquilo que ele colocou lá, de que na natureza, o que parece ser a ordem, né, o comum, a preponderância é o amor incondicional, né? O que seria isso? Né? Os processos de cooperação entre todas as criaturas, né? Ah, E aí ele começou a explicar, falando justamente sobre, né, o nosso corpo, né, o corpo humano. E aí, cara, eu comecei a pesquisar aqui e já vi que tem algumas discrepâncias, assim, em termos de quantidade de células no corpo, né, cara? Ele menciona lá no vídeo que nós possuímos 100 trilhões de células, né? Depois eu fui pesquisar por conta própria aqui e eu vi que as pessoas, no geral, falam em 10 trilhões e não de 100 trilhões. Cheguei a ver um site aqui que ele menciona que as últimas, porque na verdade assim, é uma estimativa, né, cara? Ninguém parou para lá contar uma por uma, né? Isso aí nunca foi feito, né, cara? Mas é uma estimativa com base em peso de órgãos e outros métodos que eles utilizam, né? Então, eu cheguei a ver num site que eles falam que os últimos métodos, as últimas estimativas dão conta aí de 30 trilhões de células nossas, originais nossas humanas, e mais 40 trilhões de células, de bactérias, na verdade, que a maioria delas se encontra no nosso intestino, né? Então, aí daria mais ou menos em torno de 70 trilhões de células. Mas, cara, de qualquer maneira, é muito. usando as estimativas mais conservadoras, que seriam essa de 10 trilhões, sendo conservador, né, cara, já é um absurdo, né? Uma complexidade enorme, né, de células atuando no nosso corpo, e elas atuam de forma absurdamente organizada, né? Absurdamente organizada. E o que ele menciona, que eu também achei muito interessante, né, que ele menciona no vídeo, é o fato de que quando há egoísmo no sistema, e ele interpreta o egoísmo como se fossem as células cancerígenas, né, elas são imediatamente atacadas pelo nosso sistema imunológico, né, porque não tolera essa questão, né, de uma célula atuar por conta própria, sem estar subserviente ou estar aí, embaixo do guarda-chuva das leis que regem o corpo, o que teriam que estar ali para trabalhar em função do todo, né, e não em função da individualidade. E aí ele faz uma associação legal também com a sociedade, né, que a nossa sociedade estaria enferma justamente por conta disso e tal. Então, é daí mais ou menos que me veio essa ideia geral e aí eu gostaria de passar a palavra para você, de querer saber de sua parte também se você pensou em alguma coisa, e aí a partir daí a gente deslancha. Vamos embora. Legal.
Então, eu recebi esse vídeo ontem, acho que foi a segunda vez, porque esse vídeo acho que é de 2019, né, que ele já circula e tal, mas tem tudo a ver, como você falou, com o papo que a gente levou semana passada e com a ideia geral das nossas conversas, né? O teu resumo perfeito. Uma coisa também que chamou a atenção, ele fez uma relação entre essa quantidade de trilhões de células como um espelhamento de trilhões de estrelas, galáxias e tal, e poder comparar o corpo humano com o universo. Ele até chama o corpo humano de uma galáxia de sistemas vivos ambulante, que é uma coisa muito legal, uma definição muito bacana e tal, né? Legal. Isso é legal. Eu também queria fazer uma observação. Ele reforça muito a ideia do amor incondicional, né? Que eu acho que é muito legal, mas é uma expressão que me pega assim terrível. Porque como eu falo sempre, se a gente admite que existe amor incondicional, a gente tem que admitir que existe amor condicional. E para mim, se tem condição, não pode ser amor. É outra coisa, ele define outra coisa e tal. Mas enfim, a ideia ficou clara, né? E a expressão dele, a metáfora que ele usou de a sociedade humana ser uma sociedade tumoral que está com falência múltipla de órgãos avançada, eu acho que é uma metáfora bem interessante que nos leva a refletir bastante no que a gente pode saber. E ele coloca o amor como uma lei cósmica, né? A mais importante das leis cósmicas, que eu acho que é por aí que muita gente vai, muitas tradições, muitas pessoas, muitos filósofos, e a gente acho que também embarcou nessa ideia, né? Existe um problema de base aí, né, cara, que não, é inescapável, que é, na verdade, a conceituação da palavra amor, né? Assim, para mim fica muito evidente que é uma palavra que é utilizada de diferentes formas e tem diferentes níveis de interpretação, né? E muita gente acha que é aquele amor super egoísta, sabe, pegajoso ou de uma forma a tirar apenas benefício em relação a outras pessoas, a paixão, enfim, tem uma série de coisas que as pessoas confundem, né? Então, para mim, a definição até hoje, cara, que mais me satisfaz em relação ao amor é aquela do... Ai, cara, agora esqueci o nome dele, cara. O Campbell, né? Thomas Campbell, que ele fala que o amor seria a maximização do relacionamento entre os seres, né? Seria o máximo aí da qualidade da relação que nós estabelecemos entre os seres vivos, né? Para mim, parece que é o conceito mais, digamos que mais me atende àquilo que eu acredito que seja o amor, né? Ou esse amor transcendental, né? Então, já é um problema logo de cara. Ele teria que definir o que é o amor primeiro, né? Você também acabou de dizer que o amor incondicional não é um termo que te satisfaz também, e eu entendo as razões. Então, que, independentemente do que for, porque vai ser sempre difícil, mas vai ficar bem claro, seja essa definição do Campbell, seja alguma coisa, mesmo a definição que o Antônio Nobre assume. De qualquer maneira, é um sentimento que envolve colaboração, que envolve respeito, que envolve o abraçar o outro, o reconhecimento do outro, e não há espaço para nada que seja egoísta, nada que seja perverso, que seja negativo. Então, por isso que eu digo, não pode haver condicionalidade, não pode haver pressão, não pode haver coerção. A gente deve encontrar outros termos para isso, independente da definição que a gente chega, vai ter outros termos para esse tipo de sentimento que envolve uma paixão, envolve uma atração, mas não tem o outro como foco da atenção numa colaboração, num trabalho conjunto. Né? Esse é o amor. Seja qual for a definição, vai ter essa ideia de um sentimento unidirecional, que sai ele não pode esperar de volta. Se esperar de volta, para mim, já não é amor, já é outra coisa. Então, ele tem que ser unidirecional, ele tem que ser participativo, colaborativo, independente do que o outro cita, de entrega, de doação, de querer. Né? Eu acho que essa é a ideia que a gente vai marchar por aí. Né? Outro ponto que eu me lembrei, cara, em relação ao vídeo aí do Antônio Donato, é a questão de que ele fala que no reino animal o egoísmo não existe. Né? Então, algumas pessoas podem argumentar, mas espera aí, se a gente for analisar, né, a relação entre predador e presa, né, por exemplo, você está lá na savana, lá, o leão está caçando
sei lá, alguns servos ali. Então, do ponto de vista imediato, o leão seria super egoísta, né? Que está matando uma criatura indefesa, que não tem como se defender ali no meio da savana, vai morrer nas garras do leão ali. Então, isso aí contradiz o que o cara está dizendo. Então, tudo bem. Se você analisar isso do ponto de vista do focal, né? Assim, exatamente ali naquela cena, beleza. Mas no total, a natureza ela é muito complexa, interessante em relação a isso. Existe ali um equilíbrio, né, cara? Ou seja, tanto a quantidade de leões quanto a quantidade de cervos, ela é meio que autorregulável, né? É uma coisa que ele menciona lá que são sistemas auto-organizadores, né? Sistemas sustentáveis, onde, embora se você foque ali na cena central, você faz. É comum fazer esse tipo de associação, né? Que, aliás, é muito antropomórfica, né, cara? Completamente antropomórfica. Do ponto de vista mais global, existe uma razão daquilo estar acontecendo ali, o equilíbrio para que não haja pragas, né? Que uma espécie cresça em demasia, prejudicando o sistema maior, né, cara? Então, isso é importante ser frisado também, né? O que está é produto da evolução, é o que veio evoluindo em conjunto, harmonicamente. A desarmonia acontece quando entra o ser humano. Mesmo quando existem incidentes ou acidentes naturais, cedo ou tarde a natureza dá um jeito de se equilibrar. Dá um jeito. Mesmo que uma raça se extinga, outra, uma espécie se extinga, outra, há um equilíbrio perfeito. O desequilíbrio aconteceu quando a gente entrou de maneira incisiva e rompeu isso. Isso está claro. E a tua explicação é perfeita. Na visão geral, está em equilíbrio. E está valendo e não há excessos. Né? E é interessante isso que você mencionou, né? Porque mesmo durante as grandes extinções em massa, né? Onde a vida foi quase extinguida, restou um pouco de vida em algum momento, né? E deu-se algum jeito, né? Dessas vidas que restaram de dar continuidade, parece que é um sistema maior, onde a vida ela deve continuar, né? Independentemente se algumas espécies são extintas, a vida no geral, né? O que a gente chama, né, um sistema maior aí, onde a vida como forma autorreguladora e principalmente evolutiva, né, encarada de forma evolutiva ao longo da história, ela dá um jeito de continuar, né, cara? Impressionante isso. Ele dá um jeito. Parece que tem uma pulsão, como diria o Freud, seja o eros dele ou alguma outra coisa, que leva a vida a encontrar uma maneira de conseguir florescer e ir embora, independentemente. O grande adversário somos nós seres humanos, da maneira como a gente atua e nos danos que a gente causa, que antes, quando a gente era em menor número e interferia em menor grau, era administrável, mas agora está chegando nos pontos muito complicados e para vários aspectos, tem muita gente, inclusive o próprio Antônio Nobre, diz que a gente está muito perto de pontos de não retorno em algumas áreas. Isso é muito complicado e inédito na história do planeta. Né? Inclusive, ele fala muito nessa história da complexidade. A complexidade é importante para esses sistemas autorrenováveis e autorreguláveis. Né? Nós somos o maior exemplo de complexidade do planeta, que é o Machado. Mas, puxa vida, com esse comportamento egoísta, que inclusive ele chega a falar isso, a nossa sociedade premia comportamentos egoístas, ou melhor, os melhores, né? E esse comportamento, mesmo inconscientemente, está levando a gente para o buraco. Né? A gente tem esse impulso coletivo, mas o egoísmo também vem desde o berço. Uma coisa é vir do berço, uma coisa é ser instintivo para a sobrevivência. Outra coisa é quando passa a ser cultural e existe um demérito com relação ao outro. O outro não é tão importante, nós somos melhores. E aí vem toda essa questão de racismo, de separação, de melhor e pior, que está nos levando para o buraco. Principalmente a competição, né, cara? E não a colaboração, né? A gente tem agora, por exemplo, na época da pandemia, né, exemplos muito tristes, né, cara? Muito tristes, onde, cara, é o momento onde as pessoas deveriam se unir em prol de vencer essa doença, né? Em prol de vencer essa batalha, né, cara? E não de gladiar em, sabe, num tipo de briga muito rasteira, né, cara? Que entre a mistura política com uma coisa que não tem nada a ver, do ponto de vista, para mim,
estamos falando de saúde, né, cara? Estamos falando de uma outra coisa, né? Da segurança da população, né? E aí entra política, jogo político no meio para atrapalhar e para confundir. Então, assim, não há cooperação, né, cara? Por exemplo, a cooperação entre países, a gente viu alguns movimentos em alguns países, mas infelizmente o Brasil fica à margem disso, nessa forma de colaborar, né, mais intensamente, né? Bom, a própria existência dos países em si já né? A gente poderia partir para esse tipo de discussão também, já é um problema em relação a não reconhecer que somos todos partícipes aí de um mesmo planeta, onde a questão das fronteiras não faz mais sentido e coisas desse tipo, né? Mas é triste porque, assim, a colaboração, uma sociedade é caracterizada pela colaboração, né, cara? Ela não existe sem isso, né? Então, sei lá, você vai pegar um avião, por exemplo, você não conhece o piloto, você não... mas você parte do princípio que o piloto, ele tem todas as condições de pilotar aquela aeronave, porque, enfim, ele treinou durante anos e anos, e tem experiência, tem uma carreira... E o avião também que existe ali, ele está em condições de voar, né? Porque os mecânicos trabalharam bem. Então, você parte do princípio que há uma confiança, né? Você vai pegar, sei lá, vai pegar um elevador comercial, parte do princípio que tem a manutenção ali correta, né? E você confia. Você vai pegar o elevador e vai subir até, sei lá, o 25º andar. Sei lá, farmácias, né? Você vai comprar um remédio, você confia de que a farmacêutica fez o remédio de forma adequada, que o farmacêutico é um profissional adequado, ele está te vendendo o remédio correto, não está te enganando, enfim, funciona. A colaboração, cara, ela faz parte de uma sociedade, né? Sem isso, a gente passa a não confiar em mais ninguém. E a gente está vendo isso acontecer, né? Você vê muito isso. Nas mídias sociais fica muito evidente, né, cara? O ser humano passou a desconfiar de tudo, não confia mais na ciência, não confia mais na opinião dos profissionais, né, dos médicos, por exemplo, agora voltou na questão da pandemia, né, os médicos com as opiniões deles, as pessoas desconfiam. Então, cara, me parece, justamente cai nessa vala aí, nessa vala comum, muito infelizmente, que o Antônio Donato mencionou. Antônio Donato Nobre, né? Você fala Nobre, eu falo Donato, enfim, o nome do cara é Antônio Donato Nobre. É o mesmo personagem. É o mesmo cara. Sobre a gente estar em uma situação muito doente, né? Da humanidade se encontrar num estado terminal, né? Semelhante a um câncer mesmo, que, aliás, é uma coisa também avaliada mostrada, desculpa, né? Caracterizada no filme Matrix, né? Quando eles falam que a humanidade lá, né? As máquinas, né? Dizem, né? Que a humanidade é como se fosse o câncer do planeta, né, cara? E faz sentido por causa disso, porque a gente, ao invés de se enquadrar num sistema que já é pré-existente, né, a nossa chegada nesse planeta, a gente está fazendo tudo do nosso jeito, né, cara? E fazer do nosso jeito está ferrando com tudo. Não está indo, A pandemia global, essa especial, nesse momento, que é diferente de 1918, em que existe uma conexão, dá para a gente ter o contato com o mundo inteiro e tal, seria a grande oportunidade de a gente despertar para essa colaboração. E muita gente, você e muita gente tinha essa esperança. Eu acho que aconteceu, mas as notícias ruins, como sempre, elas prevaleceram, a desinformação prevaleceu. Eu acho que teve muita iniciativa colaborativa, teve muita iniciativa amorosa, teve muita iniciativa de se doar e reconhecer o próximo. Mas ficou presa e refém dessa visão que é a sociedade. O que está imperando hoje, como você falou bem, é o veículo de mídia social, e esse é, por definição, egoísta, porque é o meu mundo para os outros, né? Eu acho que, de certa maneira, eu cheguei a ficar muito decepcionado, muito animado no começo e muito decepcionado depois, mas agora eu estou me animando de novo, no seguinte sentido. A pandemia só escancarou aquilo que a gente já era, mas não conseguia enxergar. Então, a gente está vendo o que a gente é. Uma grande massa ainda egocêntrica e etnocêntrica. Não tem jeito. É o patamar de vida que elas enxergam. É assim que elas interpretam o mundo. E assim será. É aquela história. Quem nasceu no meio de uma cidadezinha pequena, no Nordeste, e nunca saiu de lá, aquele é o mundo dela. Ela não terá condições de enxergar o mundo de outra maneira. Quem saiu de lá, foi para a capital, foi para outro país, tal, tem outra visão de mundo. A grande maioria das pessoas tem essa visão muito pequena de mundo e de vida. Então, vai ser egoísta, porque é sobrevivência. É o degrau básico da pirâmide de Maslow,
é o padrão básico que é o Uber e tudo mais. O mundo está assim. Na hora que vem uma ameaça global, aonde que toca? Toca no medo. No medo que essa parte de pouca consciência tem pânico. Não, com relação ao medo, tem pânico. Não sabe lidar com isso, porque vai direto na sobrevivência. Eu tenho que me garantir. Se entre eu ou meu vizinho comer como eu, não tem essa coisa de racha, porque eu preciso me garantir. Quem vai pensar no outro tem que estar num outro degrau, tem que estar pensando mais mundicentricamente, outra coisa. Olha o exemplo da vacina. Pessoas como eu e você adorou a ideia e consegue aplaudir a ideia de que em tempo recorde, laboratórios, cientistas trocaram ideias e conseguimos. E acho que a maior metáfora foi o seguinte, eu acho que foi um militar norte-americano falou, olha, ninguém pulou etapa nenhuma, a gente fez o seguinte, a gente tinha um console de videogame e pegamos o mesmo console, adaptamos outro videogame para ele e não precisamos reinventar o console. Fomos naquele console, melhoramos aquele console e está pronto para esse jogo. Foi esse o recorde, mas isso foi colaboração. É assim que a gente vê. Como é que outras pessoas veem? Ou como os países, os líderes do país se comportaram? Comprando primeiro, não necessariamente para garantir para si. Eu fiquei sabendo, por exemplo, que o Canadá, que tem quantas pessoas? 25 milhões e tal, teria comprado o triplo de vacinas. Ninguém garante que eles vão ficar guardando para eles ou vão comercializar isso no mercado negro. Pode ser que eles vão doar lá na frente ou vão garantir para outras pessoas. Não sabemos. Mas a primeira ideia que vem é o pensamento egoísta. Deixa eu comprar logo para mim, garantir o meu, para depois passar para o outro, né? Quem é que pensou nos africanos? Quem é que pensou nos países asiáticos pobres? Quem é que pensou nos países pobres da América Latina? Veja o nosso caso, a gente fica em picuinhas entre governadores quando as pessoas continuam se contaminando, as pessoas continuam não se prevendo. Enfim, escancarou aquilo que eu acho que já vinha. O que eu acho que falta? Você estava falando, me veio uma ideia aqui. O que eu acho que falta? Por que nós temos uma visão diferente? Nós temos genes melhores? Não. Nós somos melhores que os outros? Não. Nós conseguimos ter, eu acho, o que o Edgar Mitchell, o astronauta, o sexto homem a pisar na Lua, Apollo 14, 1971, o que ele gravou, isso, ele deu nome para esse fenômeno, que já existia, que é o Overview Effect, quer dizer, aquele pessoal que consegue ver a Terra de fora e pá, e tem aquele impacto. Ele viu isso, ele gravou 2 minutos e meio a chegada do módulo, ele vendo a Terra, isso está gravado e tal. E ele, a partir disso, ele mudou. Ele criou o Instituto de Ciências Noéticas, que é para estudar o que o nosso querido Stanislav Grof fala, a psiconáutica, que é voltar para dentro. Ele até brinca, metade da vida eu fui astronauta, fui para fora, e a outra metade eu fui para dentro, a psiconáutica, que é a parte da consciência. Ele viu isso, eu e você vimos essa foto, todo mundo acho que viu a foto da Terra de fora, mas nem todo mundo se tocou com ela. Sim. Isso precisaria tocar as pessoas. Quem vê aquela foto, imagina ele, quando a gente vê aquilo, a gente não vê fronteira, a gente não vê divisão, aquilo nos tocou. A maioria não foi tocada por isso, a maioria ainda está com essa preocupação básica do bairro, da casa, do prédio, do time, do partido político, não conseguiu transcender. Isso demora um pouquinho. Demorou para nós, demorou para muita gente. E esse é um segredo. Eu fiquei pensando, como levar essa visão global para as pessoas, né? Eu achei que, com a internet, com as pessoas vendo isso que está acontecendo no outro lado e tal, tocasse muita gente. E, vamos reconhecer, tocou mesmo. Muita gente se tocou quando começou em Wuhan, começou na Itália, a gente se tocou. E eu tenho certeza que o comportamento de algumas pessoas vai mudar quando a pandemia passar, vai ser melhor. A maioria talvez volte ao comportamento anterior, porque a gente vai assim nesses saltos pequenos. Era a grande chance da gente dar um grande salto. Ainda não demos esse salto colaborativo, mas não perdemos ainda, porque ela vai durar, e olha, põe um ano aí. Aliás, está aí um grande teste para o nosso grau de maturidade colaborativa. Quão rápido nós vamos sair como planeta da pandemia. Sim. Porque se não tiver colaboração, se o Brasil ficar no buraco, nós vamos ficar impedidos, os nossos cidadãos ficarão impedidos de entrar em outros países porque os outros estão arrumados. Mas isso pode afetar a economia global. Olha o que aconteceu agora. Está proibido voos da Grã-Bretanha para cá. Tem muito brasileiro que tinha passagem marcada, família, reunião, trabalho, operação.
por causa dessa discussão. É novo, a gente precisa discutir, mas precisa ser mais ágil, e será mais ágil se a gente tiver esse espírito colaborativo. Com certeza, cara. E cai também nessa questão de que também é muito comum, né, cara, a gente falar sobre amor, né, de uma forma completamente discriminada, né, e é interessante a gente perceber que nessa questão da colaboração, da cooperação, o amor tem que ser uma coisa espontânea e não forçada, ou seja, tem que vir de dentro para fora, não uma coisa de que você tem que impor, né, de fora para... Ó, ame aí, você tem que amar, viu? Você tem que amar, e assim, porque foi, na verdade, lógico, simplificando a coisa, o que aconteceu com a mensagem de Jesus. Então, assim, né, ó, vocês têm que amar, tá? Mas que é isso? Como é que faz, né? Como é que a coisa funciona? Eu me lembro do Charlie, cara, ter falado isso em algum momento, não, agora, exatamente de onde ele tirou isso, eu não vou saber, não vou precisar. Mas ele havia falado sobre um texto apócrifo, onde havia a menção de que Jesus dizia que o amor ele só acontecia depois do conhecimento. Que o conhecimento era uma etapa necessariamente anterior à existência do amor, né? E por que isso, né? Então ele falava que justamente a gente não pode amar algo que desconhecemos, né? Se você não conhece, você não consegue amar. E você não, se você, na verdade, assim, você tem que valorizar, né, cara? Você ama valorizando algo, né? Dando um valor para aquilo. Olha, isso é importante, eu vou cuidar, eu vou tomar conta, eu vou zelar por aquilo, né? E você vai apenas valorizar justamente através do conhecimento, né? Se você não tem conhecimento sobre algo, você não vai valorizar aquilo, né? Cai muito, por exemplo, em coisas simples, né? Deixa eu simplificar aqui só para tentar ajudar as pessoas que estão, por acaso, estejam assistindo o vídeo. O fato das pessoas picharem, por exemplo, os muros das grandes cidades e tal, né? Às vezes até monumentos, as pessoas vão lá e picham, né? Não existe um senso de valor ali, né? Porque se existisse, né, as pessoas não fariam isso, né? E essa valorização muito provavelmente está vinculada a não conhecer o valor daquilo, não saber o que aquilo representa, o que aquela estátua está representando, ou o muro daquela casa que, sei lá, uma pessoa que foi lá e pintou e que para ela custou dinheiro e custou esforço, enfim. Então, essa capacidade de concretar, né, de ter essa dinâmica em relação às ideias que estão por trás daquilo que você está vendo ali, seja um muro, seja um monumento, não acontece ali. Então, a pessoa não tem esse conhecimento, não valoriza e, por consequência, destrói, né? Então, eu acho que jogando isso para a humanidade como um todo, a gente passa por isso também, né? Essa falta de conhecimento do valor do todo, que você mencionou, dessa ideia, né, de que estamos num planeta super frágil, de que fazemos parte de uma mesma comunidade global, né? Não existem mais fronteiras em relação a isso, as pessoas têm dificuldade em enxergar isso, né? Não reconhecem esse valor, né? E aí ficam presas nos seus nichos, nas suas tribos, né? E o ego está muito relacionado com isso, né? Seja de forma egoísta, que é, né, individual e acabou, ou egoísta no sentido de que eu vou preservar o meu time, eu vou preservar ou tomar conta do meu grupinho de amigos aqui, ou então, no máximo, da minha comunidade, das pessoas que têm a mesma religião do que eu, e o resto que se dane, né, cara? Então, é isso que é complicado. Porque essa parte básica que a maioria, todo mundo começa por aí e muita gente fica aí. Esse é o grande drama, ao invés de continuar crescendo e olhando. Você falou uma coisa do Carlos que eu achei muito interessante, que eu preciso conhecer primeiro para poder conhecer, para poder amar, me relacionar e uma série de coisas. Se não me engano, foi o Nelson Mandela que também disse, se a gente aprende a odiar, a gente pode aprender a amar, né? As crianças, se você não deixar, se você deixá-las conviverem e não interferirem, elas não vão, teoricamente, ver diferença de cor e tal. Se puderem brincar juntas, elas aprenderão a reconhecer o outro como um amigo. É depois que a cultura vem e mostra que a religião é diferente, que a cor é diferente, que a camisa é diferente, que é sempre cultural, né? Essa ideia, a gente precisaria aprender mesmo, desde a base, de uma maneira tão sólida que resistisse a essa inserção cultural. A inserção cultural, ela é etnocêntrica, ela separa, ela não une, né? Porque ela tem medo
De novo está o medo por trás. Ela tem medo de se abrir, ela tem medo de fenecer, ela tem medo de ser superada pelo outro. De novo, aquele comportamento tumoral da sociedade, né? Egoísta. A gente teria que aprender a se relacionar de outra maneira. Como conhecer, como aprender a isso? Vendo tudo como importante. E aí vamos no que você falou agora, o valor das coisas, né? Como é que você não vai poder dar valor a uma construção bonita que está lá antes de você ter chegado? Ela está ali antes de você ter chegado. A natureza está ali antes da gente ter chegado. Né? Olha o que vem na cabeça, que é a brincadeira que eu sempre faço. Os países ricos da Europa, praticamente, são ricos por uma série de razões. Uma delas é que eles souberam explorar muito bem os outros que não são ricos, né? As outras colônias. De repente, século XX, descolonização, uma série de coisas, eles deixaram de ser colônia, continuaram ricos, mas outros começaram a ser países de terceiro mundo antes, países em desenvolvimento depois, e agora países emergentes. Então chega a vez da Índia, da China, do Brasil, opa, chegou a nossa vez, a gente comer o filezinho. Como é que a gente pode crescer? Uma das maneiras é explorar a natureza, como sempre foi feito. Aí os países ricos disseram, peraí, não é legal, porque, olha, se a gente continuar explorando o mundo do jeito que a gente está, não vai dar, o mundo vai para o buraco. Eles dizem, mas espera aí, na minha vez você quer mudar as regras do jogo? Enquanto foi bom para você explorar carvão, destruir natureza, legal. A minha vez você quer? E é claro que esses países, essas sociedades vão reagir. Vão dizer, não, na minha autonomia mando eu. Comportamento egoísta, comportamento revanchista, comportamento etnocêntrico. De novo, não dá para ter essa ideia de mundo e centro. É muito difícil. O maior exemplo é a democracia, né? Que é o pior dos sistemas políticos, mas não tem nenhum melhor do que ele. Mas é tão complicado que, basicamente, é abdicar. É a melhor alternativa antes da guerra, mas eu tenho que abdicar de uma série de coisas para poder satisfazer a todas as ideias e opiniões, se a gente quiser viver como um pacote. E só para colocar uma coisa que você colocou que eu acho muito interessante, apesar da gente ainda ter muitos países e que nos mostra que a gente está dividido, eu continuo achando que a União Europeia é um bom exemplo de uma iniciativa que transcendeu uma série de coisas. Eles abriram mão das moedas, abriram mão de uma certa soberania para um prol maior, que começou com 12, já são 27, mantém hino, mantém bandeira, mas as fronteiras são porosas, os trabalhos móveis. É um passo que era inimaginável 30, 40, 50 anos. Sim, com certeza. E eu acho que é uma iniciativa que pode vir... E aí tá, o que eles têm de diferente? Tem um nível de educação um pouco melhor, tem um nível cultural um pouco melhor, passaram por 2 guerras mundiais e viram quanto custou aquilo, e que benefício trouxe? Quase nenhum, nada a rigor, né? E olha só, falando em guerra, outro dia eu estava vendo, a gente é tão louco, eu acho que os extraterrestres ficam olhando de fora, os extraterrestres e todas as inteligências exteriores olham de fora e acham a gente o máximo, né? Pleno Natal, e na Primeira Guerra Mundial, alemães, franceses e ingleses fazem uma trégua para tudo, vamos comemorar o Natal junto, cruzam umas trincheiras, comemora só naquele dia, não tem bomba, não tem nada, tudo bem, volta e continua no dia 26. É uma coisa que é inacreditável, é coisa de filme, mas aconteceu. É insano, né, cara? Não faz sentido algum. Mas, cara, você falou dos extraterrestres, né, cara? Então vamos tentar migrar aí para outra instância dessa discussão, porque, bom, nas nossas peripécias aí, nossas aventuras, né, em momentos muito particulares e muito rápidos, por sinal, a gente teve aí a chance de entrar em contato com seres que acreditamos serem de origem extraterrestre, enfim, não vamos entrar muito no mérito agora, porque não é o objetivo desse papo. Mas, o que acontece? Eles nos passam muito essa ideia de que, bom, em primeiro lugar, é uma civilização duradoura, né? Dura aí há muito tempo antes da gente, né? Já existiam aí e tal, e parece que eles conseguiram chegar lá, né? Conseguiram chegar numa civilização onde essas questões, onde os elementos internos que são autodestrutivos foram superados, né, cara? E aí eles conseguiram chegar numa base, pelo menos, geral, onde
esses elementos internos, eles fazem parte de um sistema maior e ajudam a perpetuar esse sistema maior e não a implodi-lo, né? Isso é passado para nós de uma forma muito contundente, inclusive através de mensagens, e não só de mensagens, as experiências em campo também, nos passando essa sensação de amor também, né, que está ali muito presente, né, desse amor, que, cara, na verdade, o contato, pelo menos dentro desse espectro, né, muito restrito da missão Rama, né, cara, ele é, por si só, um ato de amor, né, se a gente parar para pensar, né, cara, porque os caras saíram de lá para vir falar, né, vir se contatar com a gente aqui, né, então eles estão despendendo energia e tempo, né, para se dedicar a nós de uma certa maneira, ainda que sejam, né, frações muito pequenas, assim, em termos de tempo. Então, eu já entendo isso como um ato de amor, né, cara, por causa disso. Eles estão tomando essa iniciativa, não nós, né? Então, para mim, passa muito esse tipo de ideia, né? E eu acho que é muito interessante, porque a gente acaba ficando com essa ideia que não é mais utópica, que se você ficar apenas nessa questão que a gente estava debatendo até o momento, isso é utópico, nunca chegaremos nesse patamar, estamos fadados a destruir tudo, e a gente não tem nenhuma referência, né, de uma civilização que deu certo. E eles passam a ser esse tipo de civilização, onde você percebe que existe esse comportamento muito colaborativo, né, cara? E, mais interessantemente, depois, num momento posterior, eu queria falar com você, onde que parece que também a individualidade não é eliminada. Não. Porque a conversa que a gente estava tendo até agora, ela pode ser interpretada do seguinte ponto de vista, né? Talvez socialista, ou talvez comunista, dependendo do tipo de pessoa que for estar assistindo, que não é essa a nossa ideia, nunca foi, mas onde o social prevalece sobre o individual e o indivíduo, como um espelhamento dessa metáfora que fizemos em relação ao corpo, das células terem que obedecer a um sistema maior, o indivíduo ser suprimido, né, por uma questão maior e sermos simplesmente marionetes aí de um sistema opressor que controla tudo, e não é nada disso, né, cara? Essas civilizações nos passam uma ideia muito, muito pelo contrário, onde o individualismo continua a existir, mas ele existe em relação a o que aquele indivíduo representa de melhor em relação a uma profissão em particular, ou um dom em particular que aquela pessoa possui, ou um gosto, uma dedicação que aquela pessoa possui para um segmento específico, como é que ela pode colaborar com o todo, né? E utilizar esse dom, utilizar aquilo que é bonito no individualismo, né, cara, que é uma capacidade específica, um dom, um talento em particular, para somar, para dar a essa sociedade a sua colaboração, né, cara? Isso que é muito legal. Não, antes de ir para o extraterrestre, eu quero reforçar essa parte que eu acho que é importante. A maior característica que a gente tem no planeta e na civilização humana é a diversidade. A diversidade, e ela é universal. Ela tem uma razão de ser. Ela é o colorido da coisa. A diversidade não é individualidade, no sentido de individualidade igual a egoísmo. Não, ao contrário. Se cada um fizer, mais do que fizer, se cada um for o que puder ser de melhor, todos ganham. Todos ganham. Essa é a ideia. A equação não precisa ser uns ganham e outros perdem. Pode ser todos ganhamos. E pode ser alguns ganham mais, outros menos? Sim. Em determinado período, sim, porque enquanto houver alguns que são mais preguiçosos e menos preguiçosos, enquanto houver alguns que são mais talentosos e menos talentosos, essa diferenciação, aqueles que trabalham mais, que criam mais, podem querer aspirar a ter mais. Podem. Legítimo, enquanto a gente está nesse equilíbrio dinâmico. Mas isso não implica o sufocamento dos outros. Sim, claro. Nós podemos continuar. Ao momento agora, nós temos 3 bilhões de pessoas agora, 3 bilhões de pessoas que não sabem se vão comer amanhã. Para algumas pessoas, a solução final é simples, eliminem todas elas. É uma alternativa, mas para a gente não é. Outra alternativa é, vamos dar condições para que essas pessoas cresçam, porque elas são únicas. São almas únicas, consciências únicas que podem vir a colaborar. Elas não estão tendo, às vezes, oportunidade e espaço, mas se for dado, quantos talentos surgem quando é dado uma oportunidade, um espaço? Esse é o ponto. Segundo ponto, as grandes tradições religiosas já trazem o amor desde o começo. Mesmo que não nomeiem, mesmo que não deem esse nome, o interesse do outro com relação ao outro, o reconhecimento do outro como um legítimo outro na convivência, está implícito. Claro,
O exagero levou ao etnocentrismo. A minha religião é melhor que a outra, mas está desde o começo aí. Todas elas têm. Todas elas têm. E vamos na nossa turma, nos extraterrestres. Grupo rama à parte. Desde o começo, todos os grupos de contato, duas coisas prevalecem. Vamos pegar a era moderna dos discos voadores, de 80 anos para cá. Duas mensagens prevalecem. Cuidado, vocês estão brincando com fogo. Isto é, o fogo é energia atômica. Segundo, só o amor vai salvar vocês. Só reconhecendo a importância do outro, trabalhando colaborativamente, vai salvar vocês. Nós não sabemos a história desses caras. Muitos sucumbiram, certeza. Muitos podem ter sido ajudados por outros, como eles estão teoricamente fazendo agora. Agora, uma coisa parece, a gente precisa confirmar, que confirma o que o Teilhard de Chardin falou. O desenvolvimento tecnológico vai a par com o desenvolvimento consciencial, e desenvolvimento consciencial traz o amor embutido. Para esse pessoal conseguir sair e saltar de civilização tipo 0 para civilização tipo 1, 2 e 3, na escala do Kardashev, eles têm que ter considerado o outro como alguma coisa para poder superar esse egoísmo que parece que é latente. Superar essa parte egoística de sobrevivência, todos passamos, de alguma maneira, as criaturas sencientes, né? E eles conseguiram superar. E essa mensagem vem desde sempre. Todos os contatados vêm com essa ideia. Cuidado com o fogo, com a energia nuclear, e só amando, só colaborando, vocês vão chegar a algum lugar. E não falha. E os espíritas falam isso, todas as outras criaturas iluminadas, encarnadas ou não, espiritualizadas em geral, sempre tocam nesse mesmo ponto. Então, não é à toa. Sim. Aí está. E, para gente como nós, para esse pessoal que pesquisa isso, Deus, o tal, a consciência cósmica, só teria sentido dar esse piparote no multiverso, no Big Bang, tudo, só teria sentido se fosse por um sentimento como esse, de querer que os outros se desenvolvessem, reconhecessem a singularidade de cada um, de cada coisa que existe, para poder voltar ao todo e dizer, poxa, é isso que eu sou, é essa a ideia. Porque senão não teria autonomia, seríamos todos autômatos, fantoches, sem graça nenhuma, num jogo de cartas marcadas. Com certeza, cara. E voltando à questão das civilizações mais avançadas, né, cara, fica muito claro também ali que, pelo pouco que nos chega, né, cara, esse nível tecnológico tão fabuloso, que nos soa até mágico, de tão avançado que é, e esse amor que a gente sente, né, estando em campo em alguns momentos, seria impossível de ocorrer sem colaboração. Ou seja, faz parte do jogo cósmico isso, né, de você possuir uma civilização justamente para que haja uma quantidade muito grande de pessoas trabalhando em prol de um objetivo comum. Isso, cara, é necessário. Parece que é um estágio assim pelo qual todas as civilizações, não todas, né, assim, porque muitas sucumbem, muitas não conseguem, mas me parece ser um norte para todo mundo, né, cara? Ser um norte para a criatura inteligente, digamos assim, de chegar nesse patamar civilizatório onde não só eles pararam de se digladiar, pararam de ser elementos conturbados internamente, para chegar numa estabilidade, né, num patamar autossustentável e, além disso, começarem a zelar pelo entorno também, pelo que está acontecendo ao redor, né, cara? Então, sem cooperação, sem colaboração, cara, isso jamais seria possível, né? E aí a gente adentra em uma outra etapa aí também que nos é dita aí, desde o início da Missão Rama, não só pela Missão Rama, também outras pessoas falam sobre isso, que é a questão da Confederação de Mundos da Galáxia, né? Que haveria aí não só outras civilizações espalhadas pela galáxia, mas também um organismo, né, de cooperação entre essas civilizações, que levaria isso num patamar ainda mais adiante, né, cara, mais utópico do nosso ponto de vista ainda, né, que é uma colaboração entre civilizações de planetas diferenciados, né, cara? Então isso é muito legal também, né? Fazendo a analogia do micro para o macro, pegando o princípio do Caibalhão, como é embaixo é em cima.
se a gente vê que, aos poucos, eu começo a me mexer e começo a ver que, trabalhando com o meu vizinho, com as pessoas perto de mim, nós podemos criar situações que são melhores para todos, maximizando isso para uma cidade, ou para um país, para um planeta e indo além, era de se esperar que isso acontecesse. E mais, essas criaturas perceberam, primeiro, o universo é grande o suficiente para todo mundo, tem espaço e tempo para todo mundo. Isso só no cativeiro tridimensional. Imagina aqueles que conseguem transcender. Então, vai além. Tem para todos. Tem para todos. E tem espaço para descoberta para todos. Caminhada e jornada para todos. Né? E também, seja qual for a definição que a gente tenha de amor, um ingrediente nele, implícito, é a compaixão. E aí volta. Se eu estou vendo, se eu já cresci um pouco, se eu já estou vendo o mundo de uma estrutura, de um patamar de consciência um pouco maior, eu estou vendo aquela pessoa que eu reconheço como ser humano, quebrando a cabeça, batendo a cabeça, se perdendo tempo e energia, eu vou sentir esse impulso de ajudá-lo. Por ele, por mim, eu já fui aquilo, e alguém, um dia talvez alguém tenha me estendido a mão. Exato. Mas o universo perderia uma oportunidade de ouro se aquilo fracassasse por uma bobeira. Que fracasse por outras razões, mas não por uma bobeira, né? Não por uma coisa egoística. Exato. Claro, o jogo cósmico está valendo, mas também está valendo, faz parte da regra, eu estender a mão. Sim. Faz parte da regra, a gente trabalhar junto. Aquela alma tem coisas que eu não tenho. Por isso que ela é individual, por isso a diversidade. Então, puxa, vamos aprender com ela. E aí vem a compaixão, o entendimento da situação. E até nós mesmos, e voltando à situação nossa, planeta Terra hoje, a gente vai ter que ter, por mais raiva que a gente tenha das pessoas que destroem o planeta, que caem na discussão política rasteira, a gente tem que ter essa compaixão de entender que eles não estão enxergando do ponto de vista que a gente está enxergando. Eles não têm isso. Eles estão, no fundo, não admitirão nunca, mas estão morrendo de medo. Estão morrendo de medo do amanhã, estão morrendo de medo de não ser o que gostariam de ser, estão morrendo de medo de fracassar, como todos nós. Mas a maioria de nós transcendeu, a maioria, gente como nós já percebeu que não é questão de fracassar, não é questão de estar caminhando. Mas imagina como éramos antes. E a maioria está nesse estágio como éramos antes. Então, sem essa compaixão, sem esse entendimento, não vamos conseguir chegar. E aí que está, esse é um problema. Se a gente não abarcar e não mudar o nosso discurso, nunca conseguiremos conversar. Sim. Impor de baixo para cima não vai funcionar. Nós temos que arrumar uma maneira de encontrar um canal, uma ponte para chegar a mensagem para essas pessoas, para fazê-las verem a Terra como a gente vê. Exato. E não vão ver de uma vez. Elas têm que ver o bairro primeiro, a cidade, o país, e além do país, né? Ver todo mundo como um todo, né? Ela tem que se sensibilizar. Aquela velhinha que está sendo vacinada lá na Alemanha, nos Estados Unidos, podia ser a minha avó. Sim. E ver isso, talvez é por aí que a gente tem que chegar no discurso, e não no país, no etnocêntrico, na tribo, né? Sim, pode ser talvez seja um caminho, né, cara? Eu não sei te dizer direito exatamente. Mas, assim, uma coisa que é interessante também, cara, do ponto de vista aí do Antônio Donato Nobre, velho, que ele mencionou também a respeito das células cancerígenas, né, cara, para a gente colocar nesse papo, é que existe uma crença dentro da missão Rama, cara, e indícios de minha parte, pelo menos, que apontam para essa direção, né, que seriam as criaturas das trevas, né, ou seja, os seres maus, né, os seres malignos, né, os seres que não querem que a coisa vá para frente, né, cara. E é interessante que é analisado de que, ou analisado, não sei se é essa palavra, mas assim, a explicação para isso seria justamente de que esses seres decidiram não seguir as regras, fazerem a coisa do jeito deles, né? Ou seja, não, nós somos subversivos, não queremos fazer parte de um sistema maior, não, eu quero só ver a minha parte aqui, cuidar dos meus, ou no máximo, por questões de poder, de egoísmo puro e poder, eu vou fazer as coisas do meu jeito aqui, não vou seguir nenhuma regra cósmica, nenhuma lei universal, nem nada, vou fazer as coisas do meu jeito aqui e vou, além disso, arregimentar pessoas, seres ou almas que estejam perdidas por aí para trabalharem ao meu favor, né, cara? Então, mais ou menos, assim, estou resumindo pacas, né? Como é que seria isso, né?
como isso se enquadra realmente, cara, na metáfora, né, de Hermes Trismegisto, né, assim como é em cima e embaixo, me parece que é bem esse o caso, né? Uma célula cancerígena teria essa característica aí de se multiplicar, ignorando o sistema maior no qual ela se encontra, né? Esses seres trevosos também teriam o mesmo tipo de função, ou seja, eu vou multiplicar, eu vou causar o caos, vou causar problemas independentemente e ignorando, né, essa lei maior ou esse objetivo maior do universo, né, cara? Impressionante. Isso é bom. Esse assunto é bom, porque eu não engoli muito isso ainda, já falei isso, e eu estou reinterpretando de outras maneiras. Bom, primeiro, o Antônio Donato Nobre, para dar o nome completo, ele chega a falar, ele usa a palavra anomalia, né? Sim. É uma anomalia. Então, aquela célula que sai do circuito, que vamos personalizar, vamos antropomorfizá-la, né? Eu quero me reproduzir, eu quero tomar conta de mim, eu quero cuidar da minha vizinhança, eu não quero saber de ficar tomando conta. E começa a se reproduzir, e começa a virar um tumor, etc. Bom, a tendência é, se ela crescer muito e se transformar num tumor e não for afetada se os anticorpos, se o tratamento não for efetivo, ela vai matar o hospedeiro e vai morrer. Então, se ela, é aquilo que eu falo, a primeira característica dela, totalmente ignorante, nível de consciência baixo, porque se soubesse disso, não faria. Né? Por outro lado, então, eu acho que todos esses seres maus, eu acho que eles padecem disso. Baixo nível de consciência e ignorância. Sim. Então, o que a gente faz com o ignorante? A gente educa. A célula, ela não entendeu, a gente extirpa, né, do corpo. Agora, por outro lado, se o tal, o profundo, a consciência cósmica jogou isso dentro do tabuleiro, cumpre uma função. Exato. Cumpre uma função que é um aprendizado. Vamos falar do câncer. O câncer é um aprendizado para quem tem, para a família, para os médicos, para a sociedade, para todo mundo. Sim. Cumpre uma função muito importante. Né? E que precisa ser analisada com esse. E outra, quer um gatilho maior do que o sentimento de amor, do que estar diante de um câncer? Sim. É impressionante. É impressionante como as famílias se unem, como disputas dissolvem, como paredes vão para o espaço diante da notícia de que uma pessoa da família, um amigo, uma pessoa querida está padecendo disso. É impressionante. A coisa só faria sentido, né? Esse ponto de vista do câncer é um pouco mais fácil explicado, que é a existência de seres maus, né? Que nos infernizam, etc. Né? Mas, de qualquer maneira, só faria sentido realmente se Deus, ou o profundo, seja lá o nome que a gente queira dar para isso, já soubesse de antemão que isso ocorreria e, muito já antecipadamente, soubesse, teria dado já uma função para isso. Né, cara? Tem uma função. Ou seja, me remete muito a essa questão de ser me parece ser, pelo menos, né, um processo de reafirmação da importância do todo em relação à parte, né? Ou seja, existe ali rebeliões, digamos assim, né? Agora eu lembrei até de rebelião de Lúcifer. Em certos nichos, né, cara, onde isso seria uma forma de você reforçar a ideia de que o sistema maior é mais importante, isso de alguma maneira despertasse outras pessoas para se vincular a esse sistema maior e não fazer parte daquela coisa que está separada, né, digamos. Deve fazer, porque até Lúcifer, demônio, qualquer um, todos são filhos de Deus primordialmente. Então, tem uma função. Não há crescimento sem o desafio. Um desafio, um obstáculo. Boa, não há. E tem que ter. Ele pode vir disfarçado de várias maneiras. Uma doença, um adversário, uma dificuldade, uma perda, uma encarnação complicada. Esse é o jogo cósmico. Então, tudo tem a sua funçãozinha. É a gente que vai dando outros valores e vai filtrando de acordo com os nossos paradigmas, que é perfeitamente compreensível. E quanto mais a gente cresce nessa caminhada desse despertar, mais a gente vai entendendo que as peças estão aí e a gente vai assumindo um pouco mais de controle com relação a essa coisa. Não somos jogados para lá e para cá como peões. Ao contrário, a gente, às vezes, está na mão que está manipulando isso. Quanto mais
né? Desse ponto de vista, me parece muito lógico que, em um primeiro momento, num baixo nível de consciência, você é realmente um joguete, uma marionete das condições, das circunstâncias, né? Não precisa nem entrar no mérito de terem seres aí te atazanando ou te influenciando negativamente, mas as condições da própria vida ali. Você não sabe o que está fazendo, ou é uma vítima das circunstâncias. Você vê que, assim, se a gente for entrar na questão da alma aí, do espírito, do karma aí, a coisa, né? Vai ter que dar uma outra interpretação, mas vamos temporariamente tirar a alma do contexto, né, cara? Então me parece lógico que nessa condição de baixo nível de consciência, você não sabe o que está fazendo e não sabe quais são as regras do jogo da vida ali da qual você está participando, porque afinal de contas você está vivo. À medida que esse nível de consciência vai aumentando, né, e você vai sofrendo talvez essas interferências dessas criaturas, dessas entidades, justamente para criar esse movimento, para criar esse impulso, para você não ficar parado ali, né? Ou seja, amigão, acorda para a vida, o sofrimento está aí acontecendo, você precisa agir, precisa fazer alguma coisa a respeito disso, né? E aí gerando um movimento nesse sentido da pessoa ir buscar conhecimento, buscar condições melhores de vida. Acho que está relacionado de alguma maneira com isso, né? Tem. E, de novo, não, como tudo, não dá para generalizar. Exemplo, o câncer existe? Existe. Toda pessoa do planeta Terra vai ter câncer? Não. 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 Essas criaturas malignas existem? Existem. Todo mundo vai passar por isso? Não. O jogo está aberto, são várias variáveis aí que estão rolando e a gente está nesse métier. Alguns vão seguir o seu caminho. De novo, vamos imaginar que Buda tinha razão, ou que o Ken Wilber e esses grandes espiritualistas têm razão, que é o seguinte: todos nós, já somos iluminados, já somos Buda. É que não percebemos. Ele chega a dizer uma coisa muito louca, ele fala assim, ele fala assim, é impossível evitar que você não seja Buda, é que você não percebe. Tira os véus da sua cara, tira os véus. A cultura, a sociedade põe véus. Você já é isso. Se a gente conseguir esse mecanismo de poder tirar isso e nos reconhecermos como, olha, eu estou longe disso e já consigo enxergar o outro como um legítimo outro na convivência. Sabe? Já consigo. Como é que a gente pode ter um Natal feliz sabendo que está todo mundo, muita gente muito ruim, triste por uma série de razões, o planeta nessa situação, não entendendo a mensagem daquele cara, do aniversariante. O aniversariante é o menos lembrado nesse dia, né? Mensagem básica. Não dá. Começa a perder o sentido. Até para nós, a gente começa a perder o sentido. A gente fica muito feliz por a gente estar bem, junto e enxergando isso. Mas triste porque tem muita coisa a melhorar. Mas imagina se a gente conseguisse tocar as pessoas, e as pessoas conseguissem se tocar de que, cara, é pouco que a gente precisa de pouco para viver. E colaborando a gente chega lá. Tem comida para todos, tem espaço para todos. É que a gente está mal distribuído. Vamos tentar. E tem que chegar, o discurso tem que chegar. E, de novo, se tiver a visão da Terra e do globo como a gente tem, se todo mundo tiver isso, meio caminho está andado. Exato, cara. E você vê que numa civilização onde existe um nível de complexidade absurdo, né? Você é atendido, se há colaboração, né? Se essa sociedade é caracterizada por um estilo de vida colaborativo, as condições mais básicas são atendidas ali, né, cara? Ou seja, você tem onde comer, você tem onde dormir, você tem coisas para se alimentar. O mais básico é garantido a você, né? Porque tem muitas pessoas e muitos sistemas ao seu redor participando ali de forma que se você tiver um trabalho... Estou falando da Terra aqui, mas lógico que em outras civilizações eu não sei como a coisa funciona. Eu acho que, assim... tem muito da questão da consciência e desse fator de ser de dentro para fora, né? E não imposto. Tem que ser assim, porque se não for assim, vai ser mais um sistema aí ditatorial, enfim. Mas o que eu quero dizer é que precisamos ter essa noção de que a civilização ela é necessária, ela tem que existir, porque você passa a ser atendido em uma série de instâncias da sua vida, né? Para atingir lá o topo da pirâmide de Maslow, né, cara? Então, existe essa necessidade. E a civilização com C maiúsculo só vai existir mediante o C maiúsculo da cooperação e o C maiúsculo da colaboração, né, cara?
E sem isso não faz sentido ser uma civilização, né? Então, as pessoas que estão à margem, por exemplo, não dá para dizer que elas estlas estão participando da civilização, porque elas não têm assim, um acesso à riqueza e ao nível de complexidade que, no seu ponto máximo, uma civilização oferece, né, cara? Então, há essa necessidade realmente de trazer essas pessoas, né, de incluir essas pessoas nesse sistema maior, né, e não deixar essas pessoas desguarnecidas, né? Elas são perceber aquela ideia do corpo, a célula do estômago, ela não tem ideia da célula do pulmão, então ela cumpre a função dela. Mas se a gente puder falar para as pessoas, olha, você cumpre uma função importante, se você for o seu melhor, você cumpre a função. E o que você precisa para ser o seu melhor? Porque às vezes ela fala, tá, me ajuda, né? Porque eu estou na lama. Exato. Se a gente conseguir entender isso, reconhecer que isso é necessário, aí cada um fazendo o seu melhor, aí sim, isso é amor puro. Exato. Isso é amor puro. Esse reconhecimento, esse esticar a mão é amor puro. Que é esticar a mão para que a pessoa exerça o seu melhor dentro daquilo que ela acredita ou daquilo que ela sente, né, como missão de vida, inclusive. Ou seja, você é livre, cara. Só que assim, você vai dar o seu melhor para adicionar, para criar condições melhores para melhorar o entorno, né, e melhorar o sistema maior do qual todos nós fazemos parte. Né? E a elevação do nível de consciência e da estrutura de consciência leva a pessoa a entender o que ela é e o que ela precisa, não o que ela quer. Exato. Quando ela diz o que ela é e o que ela precisa, então um monte de valores é mudado. Valores com V minúsculo se transformam em valores com V maiúsculo, e o outro passa a ter importância, e o todo passa a ter importância. Exatamente. Cara, passou, voou o tempo, cara. Boa. 1 hora e 1 minuto, já era. Nossa, dava para ir viajar mais ainda, mas não tem jeito, cara. Temos que cumprir com as nossas metas, 1 horinha de papo. Mas valeu, cara. Para quem estava sem inspiração ontem à noite, no fim deu certo. Boa, boa. Cara, muito obrigado aí. Feliz ano novo. Tudo de bom aí para você nessa passagem de ano aí, que tenhamos um 2021 bem melhor que 2020, né, cara? Agora com as vacinas, a esperança volta a acontecer. O que é interessante é que o ano novo ele é caracterizado por esse período de esperança, né, das pessoas nutrirem para o futuro. Eu acho que isso vem agora. Também não quero perder a oportunidade de pedir para as pessoas, né, curtirem aí o vídeo, se inscreverem no canal, que eu sempre esqueço de fazer isso no começo do vídeo, e eu aproveito para fazer isso agora. Então é isso aí, cara. Bom final de ano aí, boa passagem, e nos falamos no ano que vem, olha só. Legal. Robertão, valeu a parceria aí, tamo junto, hein? Valeu, César. É César, né, cara? Porque me chamando de Robertão não perde essa mania, né, cara? Mas beleza, vamos embora, vai, cara. Bom final de ano aí, tudo de bom, cara. Tchau, até mais. Até mais, tchau, tchau. Até mais.